Guerra entre Ucrânia e Rússia. Como que fica o mercado das commodities? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje, para nós fecharmos essa semana, eu estou gravando esse vídeo agora sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, às 5h30 da tarde, onde o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos diz que tem elementos de que a Rússia irá invadir a Ucrânia. E essa foi uma semana já turbulenta para o mercado das commodities, porque nós tivemos pelo USDA e pela Conab redução nas safras das commodities agrícolas de soja e milho aqui da América do Sul. Nós tivemos inflação nos Estados Unidos a níveis históricos, realmente 7,5% no acumulado. Temos uma reunião extraordinária agendada pelo Fed já para discutir o aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, agora na próxima segunda-feira. E quando o mercado pensa que já tinha acontecido de tudo na semana, vem essa bomba, que é a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia já nos próximos dias, na próxima semana. Então, compartilhando a tela com vocês, esse é o site da Bloomberg e ele tem como destaque aqui a imagem de um tanque de guerra e os Estados Unidos alertando para o risco da Rússia já atacar a Ucrânia na próxima semana. O site da CNBC diz que Dow caiu os 500 pontos, petróleo sobe com receios de que a Rússia poderá invadir a Ucrânia, ações militares contra a Ucrânia. Na capa da Reuters, eles mostram uma imagem com tropas russas prontas para invadir a Ucrânia, segundo os Estados Unidos. E o secretário Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional, Departamento de Segurança Nacional, ele falou hoje, ele fez um discurso realmente trazendo informações muito sérias, mostrando que o ataque russo provavelmente começaria com um ataque aéreo. Alguns canais americanos noticiaram que já tem informações de que o presidente Putin já autorizou o ataque, já chegou a informar as tropas, já saiu na BBC, saiu em alguns outros canais de mídia também. E o secretário aqui, o conselheiro, ele foi falando, em algum momento ele diz que o assalto rápido poderia ser a capital, Kiev, uma ação potencialmente que a Rússia poderia tomar, poderia ter um ataque com uma bandeira falsa, e ele diz que acreditamos que existe a possibilidade de Putin dar uma ordem de partida, mas não sabe que sua decisão foi tomada. E ele espera que o Joe Biden se envolva com Putin numa ligação para que eles consigam chegar a um acordo, e diz que mais de 100 mil tropas russas estão reunidas agora na fronteira com a Ucrânia. Então, realmente é uma situação muito, muito tensa por lá. Hoje de manhã eu fiz um programa, Primeira Hora do Agro. Eu até havia comentado sobre exercícios militares feitos pela Rússia no Mar Negro e no Mar de Azov, naquela região ali ao sul da Ucrânia, bem ao sudeste da Rússia, que havia impedido o trânsito de navios. Então, e que eu havia até comentado que tinha saído até um pouco do radar da mídia essa questão do conflito no leste europeu, e o mercado estava começando a olhar de uma maneira mais forte para a reunião do Fed, do Federal Reserve, com relação ao aumento de juros por causa do tamanho da inflação que veio por lá. E a surpresa é que agora à tarde realmente voltou para a mídia como destaque mais forte do dia. Realmente os preços das commodities, o conflito no leste europeu, que acabou puxando basicamente todas as commodities no final do dia. Então o petróleo agora, o petróleo americano, alta de 4,17%, ele já chegou a trabalhar a $94,70 o barril. Agora uma alta de 4,20% a 93,65. O petróleo Brent também trabalhou quase a $96, uma alta também muito próxima a 4%. Nesse momento, basicamente, em $95 as cotações. Eu vou compartilhar a outra tela com vocês
porque as commodities agrícolas também reagiram de uma maneira bem rápida. A soja, que ela vinha operando mista durante o dia, ela começou o dia em alta, uma forte alta ontem na abertura, caiu, veio trabalhando dentro de um range. Aqui, de repente, ela vinha caindo, realizando algum lucro e pá! Anúncio, ela teve uma alta forte, agora ela voltou um pouquinho. E todas as commodities, elas acabaram sendo influenciadas com uma alta muito forte. Principalmente esta daqui, trigo. Trigo fechou com uma alta de 3,4%, mas ele chegou a atingir mais de 4% de alta quando foi feito o anúncio. Chegou a tocar a 806 centavos de dólar por bushel. Então, realmente uma notícia que acabou estressando bem o mercado. O nosso dólar, que estava operando abaixo de R$ 5,20, voltou agora R$ 5,25 nesse momento, 0,16% de alta. Já estamos no finalzinho do aftermarket. O DXY também voltou a subir 0,28, já acima de 96 pontos. Então, realmente é uma situação delicada. E o que seria essa invasão, então, da Rússia para a Ucrânia, e qual que é o impacto que ela traria para as commodities? Então, essa daqui é a capa principal da Reuters. Aqui diz que a Rússia tem tropas massivas para invadir a Ucrânia, 100 mil soldados, segundo os americanos. Ucrânia rejeita as pressões para conversas com a Rússia. Moscou diz que houve zero progresso. Os Estados Unidos está enviando 3 mil soldados adicionais para a Polônia, que ele tranquilizou os países que estão na OTAN, de que eles farão o que for necessário para proteger a coalizão. E a Casa Branca aqui está falando sobre os chips, garantindo a questão que não vai haver interrupção no fornecimento de chips, no caso da situação com a Rússia. E aqui a notícia que os Estados Unidos enviou 3 mil soldados adicionais para lá. Essa parte aqui da Reuters, ele é sensacional, é a Reuters Graphics. Eu acho que não tenho como compartilhar esse link com vocês. Mas ele coloca aqui no limite da guerra e ele traz algumas imagens muito interessantes de como que começou esse conflito lá na fronteira, começando aqui bem pelo leste da Rússia, com o controle da Rússia por causa de questões separatistas. E ele vai evoluindo. Esse gráfico aqui é legal porque ele mostra como que está a situação nesse lugar aqui, Iônia. Não sei se pronuncia assim, mas era um campo livre e hoje ela está assim. Então, há uma quantidade grande realmente de soldados, de armamento militar na região. Outra imagem aqui em Valyuky, que é nessa região aqui. Mesma coisa, um campo aparentemente de soja, vamos acreditar, não, soja não vai ser, né, de trigo ou de milho, e hoje ela está assim, uma base militar. Klinsk, base militar. Então, ele mostra bem que realmente está acontecendo um conflito e os dois países, eles estão se armando. Então, muitos discursos retóricos que foram colocados na internet, nunca vai acontecer, é só uma coisa que acontece desde 1900 e bolinha, desde o século, não sei quando, que é só uma questão de blá, 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 blá. Realmente está acontecendo e nós estamos vendo efeitos práticos no mercado. Vai acontecer realmente a invasão? Eu não sei. Mas eu fiz uma pergunta hoje no programa lá de manhã, que é, se você que está assistindo aí fosse o dono de um navio e você tivesse uma carga para buscar lá no porto de Odessa, sabendo desse conflito e sabendo que a Rússia está com navios de guerra fazendo exercícios militares no Mar Negro, você levaria o teu navio para lá? Eu não levaria. E aí vai da análise de risco de cada um. E é esta a situação hoje. Então nós temos imagens realmente que são imagens bem impactantes. Aqui ele mostra como que seria uma invasão russa. Você vê como que é bacana esse gráfico. Então começaria vindo do leste, naturalmente, né? A Rússia, ela está por aqui, atacaria Kiev, tentaria tomar essa rota central
aqui e viria pelo sul aqui. A Crimeia ela já anexou em 2014 e do leste ela começaria a invasão realmente para o oeste do país. E ela fala também que grande parte da Rússia já possui já a linguagem, já fala russo. E aqui como que começou? Primeiro com protestos violentos em 2014 contra o presidente Viktor Yanukovych, lá da Ucrânia. Isso evoluiu para a anexação da Crimeia. A Rússia aqui não conseguiu fazer nada, eles anexaram a Crimeia aqui. A Ucrânia não teve força militar para reagir. Em 2014 foi abatido aquele avião com 298 pessoas que foram mortas. As investigações levaram a origem do míssil que destruiu no território russo. A crise do do Estreito de Kerch, aqui entre a Rússia e navios ucranianos, por causa das questões da Crimeia, e o conflito que continua entre os dois países, principalmente por causa dos separatistas aqui. Isso aqui teve bastante tempo na mídia. Por que o foco da Rússia na Ucrânia? Claro, tem o gás natural, tem os gasodutos que praticamente passam por toda a Ucrânia. Aqui seria um entreposto de gás russo para a Europa, mas não é só isso. A Ucrânia pertenceu à União Soviética desde a fundação da União Soviética. Essas partes que eles mostram em vermelho são praticamente locais que falam o russo. E o presidente Putin diz que eles são o mesmo país, o mesmo coração, a mesma religião. Kiev rejeita essa ideia, mas o fato é que a Rússia vê necessidade de realmente anexar a Ucrânia. E a Ucrânia é o Mato Grosso da região, né? Produz muito milho, produz muito trigo, além de fertilizante e commodities energéticas. Só que tudo também envolve dinheiro, não é só o amor, só a religião, só a língua. Envolve dinheiro. E esse gráfico, ele mostra realmente algo bem impressionante, olhando pelo lado do russo. O comércio que ele era em torno aqui, sei lá, 36, 37%, ele caiu para 8% entre a Ucrânia e a Rússia. Então a Rússia perdeu um mercado enorme que era a Ucrânia. Por outro lado, a Europa saiu de 30% para 42%, a União Europeia. E isso é algo que o presidente Putin realmente tem olhado com muito carinho. Agora, como eu falei, vamos olhar para as commodities agrícolas, porque todo mundo sabe dos impactos do petróleo, todo mundo sabe dos impactos no gás natural, né? Agora, pouco tem se falado nas commodities agrícolas. E aqui que eu quero trazer um detalhe, essa daqui é a página do USDA, do ASD. Nós temos outros países aqui. Eu quero que vocês vejam a Rússia, a importância da Rússia na produção de trigo. Aqui no USDA está destacado 75 milhões de toneladas. Porém, o ICAR, que é a agência lá da Rússia, ela diz que a produção de trigo será próxima a 82 milhões e meio de toneladas. É uma produção gigante, é a terceira maior produção do mundo, perde para a China e perde para a Índia. Só que a Rússia, ela é o maior exportador global hoje individual. Então eu pego 75 milhões, quando eu vou nesse número de exportação, 35 milhões é o número de exportação da Rússia projetado para esse ano de 2022. Então, quase que um terço, é a coincidência, mas quase que um terço do mercado de exportação global está na mão da Rússia junto com a Ucrânia. A Ucrânia vai exportar 24 milhões, tem expectativa de exportar 24 milhões. Se há um conflito aqui, há um impedimento logístico na região do Mar Negro, eu estou retirando do mercado 60 milhões de toneladas de trigo. Qual outro país muito relevante nas exportações de trigo? Canadá, 15 milhões, Austrália, 25 milhões e a Argentina com 15 milhões. E os Estados Unidos com 22 milhões. Então, se somarmos todos esses outros países exportadores, nós não teremos a exportação que esses dois países têm. Se juntar tudo, tem, né? Agora me expressei errado.
Se nós pegarmos os maiores exportadores, eles não vão dar conta de cobrir esse 1/3 da Rússia e da Ucrânia. Acho que agora ficou melhor, porque esse trigo ele sai justamente pelo Mar Negro. Quando nós olhamos o milho, a China ela importa, ela tem perspectiva de importar 20 milhões, esse número está errado. Só que a China ela tem comprado pouco milho nos Estados Unidos. Ela está comprando milho aonde? Ucrânia. A expectativa de exportação da Ucrânia de milho são 33 milhões de toneladas. A Ucrânia ela está agora em segundo lugar, 2 anos seguidos, como o segundo maior exportador de milho do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Eu tenho outro gráfico aqui, esse site eu consigo colocar na descrição do vídeo, é o site da OSC.world, eu sempre gosto de usar esse site. Apesar desse número ser de 2019, quais os países que exportam trigo? Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Canadá, Argentina. Mas olha a importância desses países aqui. A Europa é o maior exportador. Só que a França já perdeu o mercado para a Argélia, perdeu o mercado para quem? Para a Ucrânia. Então a Ucrânia certamente irá ter um fator mais relevante do que a própria França, ou teria maior relevância do que a França esse ano. Agora nós não sabemos se o conflito se confirmar, como que será essa questão, mas a França já anunciou redução diária. E a Rússia, que é o maior exportador, para quem que ela exporta? Basicamente para a África toda, é a Rússia que abastece. Ali naquela região também de sua influência, né, Turquia, Azerbaijão, um pouco da Ásia ali, pegando Vietnã, pegando Bangladesh, alguma coisa aqui na própria Europa, ali na sua vizinhança, mas é um número muito importante na qual a Rússia ela realmente está inserida. Então, além do petróleo, esse conflito ele pode trazer uma inflação gigantesca na área de alimentos, porque Estados Unidos não terá capacidade de abastecer o mundo, como que faltará de trigo saindo da Ucrânia e da Rússia. A Argentina não tem essa capacidade, a Austrália não tem essa capacidade, Canadá não tem essa capacidade, e o Brasil está fora desse jogo. O Brasil é importador de trigo. Nós importamos trigo da Argentina e importamos trigo dos Estados Unidos. Exportamos alguma coisinha também, mas nós somos mais importadores do que exportadores. Milho, a mesma situação. Se houver uma interrupção nas exportações de milho da Ucrânia, a China só consegue comprar milho daí nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não vai ter a capacidade de atender toda a demanda chinesa. Quando você tem uma demanda maior do que a oferta, o que acontece com os preços? Sobem, porque aí o preço tem que racionar a demanda para que a mão invisível do Adam Smith regule o mercado. E é isso que acaba acontecendo. Você tem um desequilíbrio entre a oferta e a oferta não atende à demanda que se apresenta, o preço tem que subir para reduzir esse apetite por compras, essa demanda, e os preços começam a trabalhar em patamares bem altos. Há várias notícias sobre esse tema de hoje, aqui eu já mostrei essa notícia. Essa notícia saiu ontem às 7h30 da manhã, dizendo que a Ucrânia diz que a Rússia deixou virtualmente impossível as operações de shipping lá nessa região. E isso não preocupa só as exportações de cereais saindo lá pelo Mar Negro, não. Isso é uma parte da complexidade do mercado. Há esse mercado aqui de fertilizantes e esse impacta o Brasil em cheio. Ele atinge em cheio o nosso agronegócio. Então, essa é uma rota que eu tracei aqui no cálculo de frete, saindo do Mar Negro, que é essa região aqui que a Rússia está fazendo exercícios militares, e aqui na Crimeia, o Estreito de Kerch aqui. Então, essa região do Mar Negro é por onde sai em grande quantidade dos cereais aqui e sai em grande parte dos fertilizantes. E eles vão cruzar, claro, aqui pelo Istambul, vem pelo Mediterrâneo e vem aqui pelo Brasil. Então, esse mercado ele vai atingir em cheio realmente o brasileiro por esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui da StoneX. Nós vamos ver aqui
Amônio, de quem que nós importamos amônio, basicamente? Trindade e Tobago, Argélia, Colômbia, tem os países ali. DAP, Estados Unidos é o principal, China, Rússia está lá no meio. Enxofre, Rússia está no meio, Cazaquistão, Arábia Saudita, Rússia está lá no meio. KCl, esse aqui é feia a situação, porque Rússia está no meio, Bielorrússia é outro país que está aqui, e a Bielorrússia também está num conflito geopolítico com a União Europeia, nada de guerra, mas sim sanções internacionais. Então, o mercado de KCl, esse seria altamente atingido. E usamos muito KCl para a cultura da soja aqui no Brasil, e os preços eles não estão baratos. Então, nós poderemos ver preços mais altos no KCl por essa questão russa aqui. A Bielorrússia fica agora numa situação delicada, porque ela exportava via Lituânia, e a Lituânia suspendeu tanto o contrato do porto de Klaipėda, quanto o contrato de transporte ferroviário. E a Bielorrússia estava usando o porto de Odessa, ao sul do continente, e subindo pelo Mar Báltico através da Rússia. E agora, como que ficará essa situação? MAP, Rússia aqui no meio de novo. Nitrato de amônio, basicamente vem tudo da Rússia. 99% vem da Rússia. NP, Rússia aqui no meio, um volume menor, mas Rússia aqui no meio. Sulfato de amônio, tem a Rússia? Tem mais um pouquinho, né? Aí o sulfato realmente ele vem da China. Superfosfato simples e superfosfato triplo. Tem Rússia? Não tem. Então aqui nós estamos relativamente tranquilo. E ureia, Rússia aqui no meio. Então, você vê que o mercado de fertilizantes, ele também vai ser realmente muito impactado por esse conflito que está acontecendo agora. Vamos torcer para que seja uma pressão geopolítica dos Estados Unidos, eles estão trucando, ou eles estão dando algum all-in, e esperar que eles não tenham as cartas realmente na mão, porque um conflito nessa altura do campeonato, com quebras de produção aqui no Brasil, com custos de produção para as commodities agrícolas extremamente altas, uma crise energética que atinge a Europa, impactou inclusive as fábricas de fertilizantes, está afetando a população europeia, altos custos, a China sofreu bastante com crise energética, já estamos com restrição de fertilizantes, são tantos problemas no mundo agora, com inflação comendo solta, que um conflito armado agora seria algo realmente para... Não tem nem como falar o tamanho do problema que seria um conflito armado agora, uma invasão nesse caso. Eu não cheguei a dar uma olhadinha em como que estão as notícias pelo lado russo, porque o que eu tinha acompanhado nas últimas semanas o Ocidente, como disse o Jake Sullivan, ele coloca o Ocidente contra a Rússia, até parece a Guerra Fria, o Ocidente noticiava a Rússia querendo invadir a Ucrânia, e a Rússia dizia que era a Ucrânia e a OTAN que queria invadir a Rússia. E o que eu sei é que a Rússia está tentando impedir realmente que a sua área de abrangência geopolítica, que é a Ucrânia, faz uma parte importante disso, tem influência da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto de defesa criado pelos Estados Unidos, porque a Rússia alega que a OTAN terá liberdade de instalar mísseis para poder atacar o Kremlin ali da fronteira. Então, realmente é uma situação bem delicada agora, e nós vimos o que tivemos uma amostra hoje, na verdade, do que pode acontecer em caso realmente de um conflito armado. Então, eu realmente torço para que o Jake Sullivan tenha blefado, tenha trucado, e que não seja uma coisa que irá realmente acontecer. Do contrário, nós teremos tempos bem complicados pela frente. E eu quis trazer nesse vídeo uma visão um pouco fora das commodities energéticas, porque já todo mundo está falando, não serei eu a mais um. Mas qual que seria o impacto no mercado de grãos? Que seria uma severa restrição de oferta de trigo, então o nosso pãozinho ficaria muito mais caro, e uma grande restrição na oferta de milho, levando o custo da ração também mais caro. Sentiríamos isso tanto nos prêmios de exportação,
como sentiríamos isso nas cotações lá da Bolsa de Chicago, principalmente, e certamente sentiríamos isso na logística internacional também, com a elevação dos custos de frete. Então, um cenário muito ruim que pode se apresentar à frente, vamos torcer para que não. Então, curta esse vídeo, compartilhe o vídeo, por favor, para ajudar o canal a crescer e deixe no seu comentário o feedback do que você achou. Por enquanto é isso. Obrigado a todos, tenham um bom fim de semana. Tchau.